9h50. Último bloco do Falando em Saúde com o neurocirurgião do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, aqui é a Unifesp, o Dr. Luiz Daniel Settel. O Matias Souza, que é ouvinte nosso lá em Jundiaí, quer saber se o processo de proteção como um stent, né, já está sendo feito com segurança. Ele está contando que a companheira dele foi fazer uma proteção assim e, segundo o médico, era relativamente tranquilo, só que deu errado, né? Ele disse que espera ter se fazido entender. O stent é utilizado também para isso? Na verdade, sim, em alguns casos, né? Como eu falei, na verdade existem basicamente dois tipos de tratamento. O mais clássico, que é a cirurgia aberta, em que se abre o osso da cabeça, vai lá até o aneurisma e coloca um clipe em cima do aneurisma para fechar a circulação. E existe o tratamento que é um pouco mais recente, estamos falando de 20, 25 anos para cá, que é o endovascular, onde assim como se faz o cateterismo cardíaco, se pega uma artéria, passa um catéter e vai até o coração. Nesse caso, você vai até o cérebro e coloca, na verdade, o stent é uma das modalidades. Existem, e só funciona em alguns casos. E existem outras substâncias. Pode ter alguns que colocam um certo tipo de cola, outros umas pequenas molas dentro do aneurisma, que o objetivo é o mesmo, para que o sangue não passe ali dentro. Agora, é bom lembrar que, assim, tanto a cirurgia aberta quanto o tratamento endovascular, eles podem ter complicações. E em termos de porcentagem, as complicações são muito semelhantes em termos de porcentagem. É claro que os tipos de complicações são diferentes, mas o risco do tratamento, tanto endovascular quanto cirúrgico, ele existe e são semelhantes. É claro, cada caso é um caso e precisa ser analisado individualmente para ver qual que é a melhor opção. Né? Alguns você tende a fazer o tratamento endovascular e outros você tende a fazer o tratamento clássico aberto. A Margarete Comino está contando aqui, ela diz que a cunhada dela está na UTI devido a um abscesso cerebral causado por uma infecção dentária. Primeiro, vou fazer essa pergunta primeiro, depois ela faz a outra. Ela quer saber se isso acontece mesmo, se é comum. Comum felizmente não é. Mas a grande parte dos abscessos cerebrais, eles são causados por algum tipo de infecção otorrinolaringológica, seja no nariz, seja de ouvido, seja de boca, seja de garganta. Geralmente, eu diria que 95% dos abscessos cerebrais têm essas causas. Então, não é assim, fora do habitual a gente vê um abscesso cerebral causado por infecção dentária. Aí a Margarete complementa dizendo que a cunhada dela está com paralisia facial, né, problemas aí na fala, no braço direito, que a lesão está no lobo esquerdo, frontal, mas quer saber se pode ser reversível. Depende muito, claro, tudo no cérebro depende muito da localização. Eventualmente, no caso do abscesso, até pode ser, porque uma parte desses sintomas podem ser somente por causa da compressão, porque o abscesso vai crescendo e comprime uma parte do tecido cerebral. Sim. Só que ele destrói também uma parte do tecido cerebral. Agora, o que provavelmente vai melhorar depois que tratar o abscesso, mas pode ser que fique algum grau de sequela, dependendo muito do grau de destruição que o abscesso causou. O que for compressão deve melhorar, o que for destruição, isso infelizmente não melhora. O nosso ouvinte, o Carneiro, volta aqui a fazer uma pergunta. Se for necessário uma cirurgia, se pode haver complicação, o senhor já falou que existe essa possibilidade, né? Nessa resposta o senhor já falou. Mas ele perguntando, tendo sucesso na cirurgia, o problema pode voltar de novo depois ou se resolve? Tendo sucesso na cirurgia, está resolvido o problema. O aneurisma ele é fechado, ele é excluído da circulação, ele não precisa mais se preocupar com esse aneurisma. Tá certo. Outra pergunta aqui, o Alexandre de Santo André, uso antidepressivos, isso pode causar um aneurisma ou propiciar o surgimento de um? Não faz diferença nenhuma. Nada a ver. Então, obrigado aí ao Alexandre. O que mais aqui? Alzira da Moca. Certa madrugada, minha mãe acorda com fortíssima dor de cabeça e com uma das vistas, ela diz assim, enxergar. No PS, né, do convênio, só examinaram tirando a pressão e deram alta, sem identificar o que foi. Após ir ao oftalmo e cardio, né, diagnosticou isquemia do nervo óptico. Ela tinha arritmia e tomava anticoagulante e deixou de tomar por conta própria. Ela pergunta qual a diferença, Alzira. A diferença é que aí, no caso, não tem aneurisma, né? Você teve uma falta de sangue por algum motivo na artéria que irriga o nervo óptico.
por isso que deve ter dado a isquemia do nervo óptico, mas pelo que ela descreveu aí, no caso não foi um aneurisma, né? Foi algum outro problema, possivelmente, com tudo que ela contou, relacionado ao parar de tomar a medicação. Sim. Outro ouvinte nosso, final telefone 6261, está dizendo que ele tem pressão alta, toma remédio, e ele se preocupa que ele acha que está crescendo a taxa de ocorrência de AVC, pelo menos ele ouve falar, e ele conta aqui que, do caso de um amigo, o AVC, pegou o lado direito e a fala. Ele pergunta se depende muito do socorro, se demora para recuperar, se dá para recuperar tudo. Então, na verdade, no caso do AVC, no caso principalmente do AVC isquêmico, aquele que falta o sangue na região do cérebro, o tempo realmente faz diferença. Os que você consegue diagnosticar e estar no hospital em menos de 3 horas, você pode ter um tratamento que chama trombólise e pode voltar essa região que parou de receber sangue, pode voltar a receber sangue e você ter uma redução nos déficits, até mesmo desaparecer os déficits. Sim. Mais tempo que 3 a 6 horas, um pouco além de 6 horas, aí esse tipo de tratamento não dá para ser feito, e aí geralmente algum grau de déficit fica, mesmo que melhore. Em geral, o AVC isquêmico, ele tem uma melhora nos déficits